Muito bom dia, meus amigos do Allan Kardec. Muito bom dia, meus amigos de casa que estão nos assistindo nesta manhã. Meu abraço aqui de Valinhos, cidade do Figo Roxo. Muito obrigado a todos que nos assistem. Hoje, a nossa palestra de uma maneira um pouquinho diferente, porque nós estamos aqui em casa, recolhidos por conta da recomendação das autoridades sanitárias, mas estamos na sua presença, fazendo esta corrente vibratória, que é muito importante para nós. Nesta manhã, nós gostaríamos de levar até vocês a palestra Psicosfera, nosso meio ambiente espiritual. Então, nós estaremos falando sobre a psicosfera, sobre o pensamento, sobre as ondas eletromagnéticas que envolvem o pensamento e que mudam tanto a nossa vida no dia a dia. Então, venham conosco, boa palestra para todos vocês, neste momento em que agradeço aos amigos aqui do Kardec, para que você receba, nesse esforço dos voluntários aqui da casa, esta palestra na manhã de hoje. Muito bem, falando de psicosfera, procurando no dicionário, nós descobrimos que a psicosfera é nada menos que a atmosfera psíquica, ou seja, é um campo de emanações eletromagnéticas que envolve o ser humano. Então, quando nós pensamos, nós produzimos matéria mental. Quando nós pensamos, nós determinamos o arranjo daqueles átomos, daqueles elementos universais que nos circundam e que são invisíveis. E assim se processa a psicosfera. A própria Terra, ela está envolvida na sua psicosfera, e nós sabemos que os pensamentos humanos envolvem e muito comprometem a questão da psicosfera terrestre. Mas nesse começo do nosso estudo, ou palestra da manhã, nós vamos recorrer à Revista Espírita, num trecho no ano de 1866, no mês de maio, onde o Espírito Luiz de França, ele nos diz exatamente o seguinte: o Espiritismo vem, como o cristianismo, bem compreendido, mostrar ao homem a absoluta necessidade da sua renovação interior pelas próprias consequências de cada um dos seus atos, de cada um dos seus pensamentos, porque nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do coração ou do cérebro do homem sem deixar uma impressão em algum lugar. Então, quando nós pensamos, seja este pensamento bom ou ruim, mais leve ou mais pesado, ele influencia de alguma maneira na nossa vida, no nosso estar, e influencia também a vida de quem nos circunda, uma vez que nós, através dessas emanações fluídicas, nós determinamos a psicosfera espiritual. É como o ar que nós respiramos. Se nós colocamos aqui uma flor, por exemplo, essa flor emana um perfume, exala um perfume, e nós sentimos no ambiente todo o perfume dessa flor. Da mesma maneira, quando nós acendemos aqui um fogo ou botamos fogo em algum material e cria-se aqui uma fumaça, uma fumaceira, o que vai acontecer? Nós também, todos, vamos sentir, de uma maneira ou de outra, a influência no nosso nariz, nos nossos olhos, na nossa pele, a questão dessa fumaça que se propaga. Assim funciona a psicosfera. Mas terminando aqui o trecho da Revista Espírita, ele diz assim, a Allan Kardec: o mundo invisível que vos cerca é para vós esse livro de vida, onde tudo se inscreve com uma incrível fidelidade. E a balança da justiça divina não é senão uma figura que revela cada um dos vossos atos. Mais à frente ele diz: é desse certo modo o peso que sobrecarrega a vossa alma e a impede de elevar-se. Então, nós podemos concluir daí que, conforme a nossa interpretação da vida, conforme o que nós falamos, pensamos, agimos,
nós vamos determinar esta atmosfera espiritual que nos circunda, que vai determinar o nosso corpo, o nosso espírito e também aqueles que estão do nosso lado. Então, a interpretação mental de cada um é muito importante, criando este campo vibratório que nós estamos falando. Então, diante de cada fato, diante de cada situação, diante de cada vivência que nós temos no dia a dia, nós vamos exercitar nossos sentimentos e esses sentimentos estarão influenciando sobremaneira na nossa vida e no nosso dia a dia. Meus amigos, vamos recorrer ainda ao capítulo 8 do excepcional livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, onde no livro Associação, ou melhor, no capítulo Associação, diz Emmanuel o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, cada um de nós vai criar o seu mundo particular, que começa na mente, no pensamento, pode se expressar por palavras e também por atos, e vai influenciar a vida e o pensamento dos outros e também, por conseguinte, o ato dos outros. Vocês já conhecem a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Nessa pergunta, Allan Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? E responde para Allan Kardec o espírito: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, tem pessoas que são mais sugestionáveis, tem pessoas que são menos sugestionáveis. Mas esta associação de ideias é muito importante para a formação da nossa psicosfera. Então, veja lá o que nós vamos pensar. Veja lá em que associação de pensamentos ou com quem nós estamos nos associando em pensamento, nós vamos escolher. Isso vai determinar o nosso bem-estar, o nosso entendimento intelectual, mental. E lembramos aqui também a veneranda Joana de Ângeles, quando ela diz: o teu pensamento é fonte de vida que não podemos descurar. O teu pensamento é fonte de vida que não podemos descurar. Evidentemente que Joana, neste descurar, ela está se referindo à negligência, à ignorância. Então, o teu pensamento é fonte de vida que nós não podemos negligenciar ou ignorar. Muito bem, vamos ao espírito Hamed, e ele diz o seguinte sobre essa questão: vivemos onde o pensamento nos coloca e que através do pensamento criamos formas mentais que não são passivas e agem intensamente em torno do seu Criador. Ou seja, essas formas mentais, elas são dinâmicas, elas vão mudando conforme nós vamos pensando. E elas agem intensamente em quem emana esses pensamentos. É formada, então, uma atmosfera fluídica, estamos refletindo aqui Hamed, ou seja, a psicosfera, o nosso meio ambiente espiritual, de acordo com a faixa vibratória a que nós estamos emanando ou nos relacionando. É por isso que nós conhecemos gente que é muito agradável e que é muito gostoso ficar perto. Então você chega perto de uma pessoa, a gente se sente bem, tem vontade de abraçar, de cumprimentar, de conversar com ela, aquele papo flui, não é? É uma pessoa que nós chamamos de gente agradável. Da mesma forma, nós temos a gente tóxica. Aquela pessoa tóxica é a pessoa que você não consegue ficar perto. Você chega perto, parece que você até arrepia. E arrepia mesmo, não é? Você fala, nossa, estou sentindo até uma coisa que parece que alguma... E acontece mesmo, porque são
as emanações mentais. Então tem gente que você chega na casa dela, é um ambiente pesado, você não consegue ficar, você quer ir embora logo. A pessoa oferece um copo d'água, você nem toma por via das dúvidas, para que não faça mal. Então, isso é determinado pelo pensamento. Isso é determinado pelo que nós estamos emitindo. Ora, ainda no Pensamento e Vida, Emmanuel cita o sábio grego Demócrito. Demócrito viveu 460 anos antes de Cristo. E ele dizia, Demócrito, que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição de pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecendo e também tudo o que existe aí na natureza. Então, gente, o pensamento, ele realmente é muito importante para aquilo que nós queremos para a nossa vida. O pensamento é o primeiro passo para que vá se criar essa atmosfera espiritual a que nós estamos nos referindo nesta nossa palestra, nessa nossa conversa aqui no dia de hoje. Então, vai depender de nós a escolha dos nossos pensamentos e vai depender de nós também com quem nós queremos nos relacionar. Evidentemente que nós vamos, disse lá Emmanuel, no capítulo Associação, já citado hoje, que nós vamos de encontro exatamente com as pessoas que nós nos sentimos melhores. Isso aí é associação. Então, quem tem vícios, por exemplo, o álcool, o cigarro, outros vícios mais pesados, evidentemente que ela vai se relacionar com pessoas que têm a mesma iniciativa, o mesmo hábito. Aqueles que gostam de rezar vão na igreja, lá vão encontrar gente que gosta de rezar também. Aqueles que gostam de passear, de se divertir, vão encontrar lugares e vão encontrar pessoas que também, com certeza, vão se divertir. Assim é a associação. Assim é que nós vamos nos relacionar de acordo com os nossos pensamentos. E vocês já imaginaram, quando nós desencarnarmos, por exemplo, nós vamos nos relacionar com quem? Se nós somos mentirosos, vamos nos relacionar com espíritos que faltam com a verdade. Se nós somos egoístas, vamos nos relacionar com espíritos que não gostam de repartir nada. Se nós somos sovina, mão de vaca, como se diz no popular, nós vamos nos relacionar com espíritos egoístas também. E assim por diante. Espíritos agradáveis com espíritos agradáveis. Espíritos mais pesados com espíritos com um pensamento semelhante ao nosso. Então, nós podemos concluir que nós podemos mudar a psicosfera que nos envolve. Por exemplo, através do passe magnético. Então, nós vamos à casa espírita, recebemos lá o passe. Então, o médium passista impõe a mão e ele faz uma descarga fluídica no nosso corpo, por conseguinte, no nosso espírito. O que esse médium está fazendo? Ele está fazendo uma mágica? Ele está fazendo um procedimento desconhecido da ciência? Não. Ele está fazendo uma descarga de energias e nesta descarga de energias ele pode mudar a nossa psicosfera. Então, nós precisamos ficar atentos a este momento que nos envolve, a este momento de mudança dessa psicosfera. Nós sabemos que a pessoa que recebe o passe é tão importante como aquela que dá o passe. Porque se ele não estiver pensando, se ele não estiver sintonizado naquele momento com o médium passista, ele vai então não receber o que ele poderia receber. Então, neste momento, ele vai receber de acordo com o seu pensamento. Então, meus amigos, o pensamento, vejam só, como fonte de energia, interage tanto no estado psíquico como na matéria, transformando-se como em fonte geradora de saúde e de paz, como também pode gerar distúrbios psicológicos
e distúrbios físicos. Então, o recolhimento, a meditação, o passe magnético, como nós citamos, a prece é um estado, uma fonte de energia em que você vai gerar a saúde, a paz, a tranquilidade, o equilíbrio psicológico. Da mesma forma que os vícios, a ira, os desacertos psicológicos, ela vai gerar uma série de coisas que vão influenciar o espírito e também, com certeza, vão influenciar o nosso corpo através de doenças orgânicas, não é? Que nós conhecemos muito bem na ciência, esta ligação entre o corpo físico, hoje em dia, com o espírito, que não pode estar dissociado deste. Mas, falando um pouquinho da prece, a prece, assim como o passe magnético, ele é transformador de energias. Então, qual é a recomendação na desobsessão, por exemplo? O primeiro passo é a prece. É a autoimunização, é como se fosse uma vacina para o pensamento, para o corpo, para o espírito, através da prece. Então, a recomendação, quando você está triste, quando você está naquela situação mais difícil, é você recorrer à prece. É uma mágica que acontece? Não, não é uma mágica, né? Se abre os canais dos céus, vão ouvir as suas preces. Allan Kardec já deixou claro nas suas obras que não existe mágica. Nós estamos trabalhando com a física, com a química, com a quântica, e que nos explica como é que funciona essa energia dos átomos, essas fontes positivas, negativas, e que formam o nosso ser no dia e no estado de hoje. Então, por isso que é muito importante, ao criar, para criar essa psicosfera agradável, este ambiente espiritual a que nós estamos nos referindo, é muito importante não descuidar do pensamento e, por conseguinte, não descuidar do modo de agir. Utilizar o recurso da oração, da meditação, do bom pensamento, despoluindo a psicosfera que está ao nosso redor. É muito comum quando nós chegamos da rua, nós chegarmos com uma carga pesada, porque já passamos por muitas situações, conversamos com muitas pessoas com níveis diferentes de pensamento e de carga positiva e negativa, e aí nós chegamos em casa carregados, chegamos em casa cansados ao final de um dia do trabalho. E aí então, qual a primeira coisa que você quer fazer quando você chega em casa? Tomar um banho. Porque o banho é curativo para o corpo. O banho, ele limpa aquelas energias negativas, ele limpa aquelas células mortas que se decompuseram no seu corpo durante o dia, não é? Aí você renova o seu corpo com o sabão, com o desodorante, com o shampoo, e aí você, quando sai do banho, como é que você se sente? Leve. É como se você tivesse dormido algumas horas, porque o banho, ele é revitalizante do ponto de vista energético. Mas aí nós perguntamos assim, e o pensamento? Como é que nós vamos, por exemplo, limpar o pensamento? Porque o pensamento não dá para tomar banho, né? Não dá para pegar um sabão e esfregar ali no pensamento, nas ideias que nós estamos tendo. Mas é possível fazer essa higiene? É possível. Depende de cada um de nós. Então nós recomendamos que na hora do banho, você também limpe o seu pensamento. Lave o seu... mas eu vou esquecer de tudo? Não, não é isso. É você renovar as energias. Então, enquanto você está lavando ali o seu corpo, com água, sabão, sabonete, você pense também. Pense em uma coisa boa. Pense em algo que o faz feliz. Pense numa pessoa querida. E vá pedindo a Jesus que lhe dê forças, que lhe renove o pensamento, as ideias, que tire essa matéria mental pesada. E aí, então, nós vamos limpando esta energia mental que nós carregamos ao longo do dia. Eu me lembro que quando nós visitávamos Chico Xavier em Uberaba, estivemos lá, tivemos a felicidade de estar lá 3 ou 4 vezes. Quando a gente saía de Valinhos, a gente falava assim, vamos lá tomar um banho de Chico. O que é tomar o banho de Chico? Tomar o banho de Chico é estar perto dele, com aquela energia, com aquela aura que ele tinha,
com aquela expansão de pensamentos positivos que o Chico tinha, e a gente saía de lá renovado. A gente ficava 3 horas para dar um abraço no Chico, aí apertava a mão dele brevemente, mas você voltava com as energias completamente carregadas, porque a gente se sentia muito feliz naqueles momentos. Então, vou repetir para vocês, não descuide do pensamento e do modo de agir. Utilize o recurso da oração, do pensamento, da meditação, e desta forma nós vamos despoluir este ambiente espiritual a que nós estamos nos referindo e que nós chamamos de psicosfera. Então, mas como é que eu faço, André? Eu não sei que atividades que eu posso fazer para mudar esse ambiente na minha casa, na minha mente, com os meus familiares. Ora, selecione o seu padrão vibratório. Se nós chegamos em casa e a primeira coisa que nós fazemos é ligar, por exemplo, num programa policial, evidentemente que sem desmerecer nenhum programa, nenhum apresentador, nós vamos ver aquele banho de sangue e a gente que já estava carregado da rua, vamos falar, meu Deus, olha o que está acontecendo, o mundo está perdido. Então nós não renovamos essa energia psíquica, mental. Então selecione seu programa de TV, selecione o livro que você vai ler, selecione a música que você vai ouvir, de repente uma música mais suave, mais agradável. Agora, se você coloca uma música muito agitada, uma música muito dançante, vamos dizer assim, naquele momento, não vai ajudar você a renovar suas energias espirituais. Então, é isso. E como é que a gente renova também a energia espiritual? Renovando as nossas atitudes. Ora, a doutrina espírita é um convite para a renovação, é um convite para a reforma íntima. Então nós temos que deixar de lado velhos ranços, velhos preconceitos que limitam a nossa psicosfera, que limitam o nosso pensamento, que impedem esses ranços passados, que já vêm de outros tempos, de outros tempos remotos, não é? E que realmente deixam aí muito marcado no nosso espírito e no nosso corpo também. Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso, escreveu lá na Bíblia, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele dizia o seguinte: não tomeis por modelo este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente. Vou repetir para vocês. Diz Paulo de Tarso: não tomeis por modelo este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente. Então é evidente que nesse pensamento de renovação mental, de recriação da nossa psicosfera, não cabe mais aquele pensamento, aquela síndrome de Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser sempre assim, porque era assim quando eu cheguei. Então, nós que somos espíritas, como diz Dr. Bezerra de Menezes, nós que somos espíritos espíritas, nós precisamos da renovação a cada dia. E a renovação de atitudes não significa apenas mudança de hábito e costume, mas é uma renovação total no nosso modo de sentir as coisas, no nosso modo de agir no dia a dia, no nosso modo de pensar. Porque muitas vezes a gente pensa com preconceito, já pensa de forma negativa. É como eu sempre digo, você dá a moedinha no sinal. Você já dá a moedinha imaginando o que aquela pessoa vai fazer com a moedinha, que não vai ser coisa boa. Ora, se você deu a moeda, terminou ali a sua obrigação. O que ele vai fazer ou o que ele vai deixar de fazer é um problema dele. Então, diz a filósofa Astrid Sayegh, renovar atitudes, já disse eu, não significa apenas mudança de hábitos e costumes, mas uma transformação do modo de sentir, de agir, de pensar os outros e o mundo.
não se traduz tampouco em conhecermos nossos defeitos e imperfeições, mas, acima de tudo, em uma conscientização das potencialidades infinitas que habitam o nosso ser rumo à perfectibilidade. Só assim nós vamos conseguir nos renovar. Gente, o codificador Allan Kardec nos disse o seguinte sobre a renovação espiritual. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para melhorar-se, lutando contra as suas imperfeições. Infelizmente, sem caber aqui nenhuma crítica, nenhum companheiro, nós observamos companheiros, pessoas que desfilam pelo Espiritismo durante 30 anos. Elas entram no Espiritismo, mas o Espiritismo não entra nelas. Por isso, essa observação de Allan Kardec, muito apropriada para esse momento de nós que queremos mudar essa psicosfera. José Herculano Pires, o grande José Herculano Pires, no livro O Homem Novo, ele diz: ninguém vira santo por meio de fórmulas. Então não há fórmulas para virar santo, não há fórmulas para mudar, não há fórmulas para se renovar. Tudo depende de nós. Nós é que somos determinantes da nossa vida, do nosso pensamento, da nossa energia, da nossa comunicação. E quando nós nos comunicamos, nós estamos gerando esta massa mental que nós chamamos de pensamento. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, nós geramos esta energia mental. Então, veja bem, quando nós falamos, nós apresentamos um conteúdo de palavras que nós escolhemos para falar. Então, dependendo da entonação dessas palavras, é o modo como a pessoa vai receber a nossa mensagem. Isso aí nós estudamos lá na escola. O emissor é aquele que emite a mensagem e tem lá o receptor que vai receber a mensagem. Repito, dependendo da entonação que você coloca na palavra, a pessoa vai receber desta ou daquela maneira. Vai te achar mais agradável ou mais grosseira, mais afável ou mais não tão afável assim. Então, e juntamente com essa mensagem, veja bem, eu estou falando aqui, estou mexendo a mão. Então, eu estou entonando o que eu estou falando. Então, quando a gente fala, a nossa característica verbal, o nosso tom de voz, como eu disse, os nossos trejeitos faciais, as nossas expressões faciais, elas vão também fazer parte dessa mensagem e vão influenciar neste meio que é a nossa psicosfera. Por isso que é tão difícil hoje se comunicar como nós estamos nos comunicando via WhatsApp, não é? Porque a linguagem escrita, ela é muito diferente da linguagem falada. Então, quando você escreve, você não expressa sentimentos. Você coloca ali letras frias. É por isso que os especialistas em WhatsApp, em computador, em informática, já criaram os sinais, que é pra gente, é como se a gente estivesse falando. Então, muitas vezes você está falando no WhatsApp, aí você quer falar para o outro, ok, concordo. Mas como você quer enfatizar, você coloca um dedão assim. Ele já sabe que você concorda, que está tudo bem e que está ok. Se você não concorda, você já coloca aquele bonequinho chorando, que você está triste, não concorda, achou chato. Então, são sinais também que hoje, no mundo moderno, na comunicação, nos ajudam realmente para que o outro, do outro lado da linha, ou do outro lado do computador, porque nem linha existe mais, não é? As linhas são imaginárias, do outro lado do mundo, ele possa imaginar o que você está pensando. Mas não sejamos inocentes em dizer aqui que a linguagem hoje dos computadores, dos WhatsApp, dos Instagram e de tudo, também não geram matéria mental, porque geram sim. Porque quando você está aqui digitando, você está pensando em alguém, você está gerando uma matéria mental,
e essa matéria mental pode chegar na pessoa antes mesmo de você apertar lá a flechinha, o ok, para a mensagem se encaminhar. O pensamento, ele caminha mais rápido que a velocidade da luz, com toda certeza. É por isso que ele caminha de um mundo para o outro, é por isso que ele vai de lá para cá, em forma de prece, em forma de vibração, muito mais rápido do que nós imaginamos. Mas eu me lembro aqui, vou contar uma história para vocês, para que a nossa palestra não fique tão teórica, falando, refletindo esta questão da linguagem, do entendimento, da energia mental. Eu me lembro de uma história interessante onde uma viúva chegou do enterro do marido muito triste, não é? E ela chegou lá na casa dela. Num outro ambiente estava uma senhora, uma mulher, que o marido havia viajado para o Nordeste, para Salvador, que é uma terra quente. Então, duas situações diferentes. Essa senhora também estava na sua casa, o marido, repito, tendo ido para Salvador, e ela então combinou com o marido que quando ele lá chegasse, ele enviasse uma mensagem, na época clássica dos e-mails, não é? Onde o marido pudesse falar com ela, que já tinha chegado bem, estava tudo bem. Aí então, o que acontece? O marido manda mensagem lá de Salvador para dizer que estava bem, mas por um erro de mensagem, o marido errou uma letra do e-mail e o seu e-mail foi cair justamente na caixa de entradas daquela viúva que havia acabado de enterrar o marido e estava muito triste, havia chegado do cemitério. E ela então, para se distrair, foi lá abrir o seu computador, e aí então ela abriu o computador e tomou o maior susto quando ela leu a mensagem, que na verdade era do marido errado. E a mensagem dizia o seguinte: querida, já cheguei aqui e estou bem. Ela tomou um susto, evidentemente. E mais susto ela tomou quando a segunda parte da mensagem dizia: te espero aqui na quarta-feira. Vai saber onde é que o marido esperava ela na quarta-feira, tendo desencarnado. E ela ficou mais louca ainda, ficou mais triste ainda, quando a terceira parte da mensagem disse: traga roupas leves, aqui faz um calor infernal. Então vejam, é a ação da mensagem, do pensamento, que entrou evidentemente aí com rumos em lugares errados, mas é a força da mensagem e que pode ter gerado lá, é uma anedota evidentemente, mas pode ter gerado uma matéria mental, uma preocupação, um sofrimento a mais para quem o recebe, para quem esteja lá naquele momento. Muito bem, continuando o nosso raciocínio, vamos então à questão 622 de O Livro dos Espíritos. Então, aqui em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec comenta o seguinte: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Vou repetir para vocês: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Então, nós somos muito poderosos com relação ao pensamento. Nós não nos damos conta disso. É por isso que a nossa prece chega onde ela precisa chegar. É por isso que a nossa prece é ouvida onde se precisa ouvir. Mas também é por isso que o nosso pensamento negativo, quando é uma prece com efeito contrário, ele também chega lá no recebedor com uma força muito grande. Quem já não pensou assim: puxa, não estou me sentindo bem, acho que tem alguém falando mal de mim, tá até me queimando a orelha aqui. E às vezes tem alguém falando mal mesmo, tem alguém criticando a distância, e aquele pensamento
como uma forma de corrente elétrica, de ondas magnéticas, como se fossem ondas do rádio. Eles chegam até nós e chegam até os outros, como diz aqui, explica o codificador Allan Kardec. Então, existem 3 coisas: pensar, falar e agir. As 3 coisas, elas vêm em sequência e cabe a nossa responsabilidade. Então, um autor desconhecido disse o seguinte: vigie seus pensamentos, porque eles podem se tornar palavras. Vigie seu pensamento, porque eles podem se tornar palavras. Vigie também suas palavras, porque elas podem se tornar ações. Vigie suas palavras, porque elas podem se tornar ações. Vigie também suas ações, porque elas podem se tornar hábitos. Vigie, portanto, suas ações, porque elas podem se tornar hábitos. Vigie também seus hábitos, porque eles podem se tornar o seu caráter. Vigie também os seus hábitos, porque eles podem se tornar o seu caráter. E por fim, vigie também o seu caráter, porque ele pode determinar o seu destino. Então, muitas vezes a gente pensa alguma coisa e fala, aí precisa pedir desculpas. E diz: ô meu amigo, me desculpe, eu não pensei bem. Não pensou bem, mas falou. Não falou e agiu. Então, é uma cadeia a que nós estamos predeterminados a isso. Mas, meus amigos, deixando a nossa fala aqui um pouco mais leve, nós temos que ter algumas válvulas de escape. E Deus determina a nossa felicidade, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o nosso estágio aqui na Terra, mas pode ser que Ele não permita uma felicidade completa que nós gostaríamos, mas nós temos as pequenas felicidades. Nós temos os pequenos escapes, nós temos os pequenos momentos preciosos, que são lembrados para sempre e que nós podemos mudar o nosso pensamento. Nós podemos determinar o nosso pensamento. E aqui eu trouxe para vocês nem 1, nem 2, nem 3, nem 10, nem 20, mas 100 maneiras de você curtir, mudar o seu pensamento, ser feliz por alguns momentos de forma inesquecível. Então, neste momento, eu convido vocês a acompanhar comigo e eu vou colocar aqui de uma forma muito rápida 100 coisas, ou 100 itens, ou 100 momentos, ou 100 situações onde você pode ser muito feliz, onde você pode mudar seu pensamento, determinar o seu futuro, porque nós somos determinantes do nosso futuro. Então vamos lá? São 100. Número 1, cheiro do mar. Vai pensando aí. Número 2, chocolate quente. Número 3, sorriso de criança. Sol no rosto. Ouvir alguém dizer eu te amo. Dormir quando você está muito cansado. Aniversário de uma pessoa muito querida. Uma tarde preguiçosa. Silêncio da madrugada. Tomar um banho quente. Ouvir uma história muito legal. Relembrar uma velha história que alguém já te contou. Fazer uma guerra de travesseiros. Se enrolar num velho cobertor. Calçar um velho chinelo. Colocar uma camiseta velha, aquela que já tem a forma do seu corpo. Ouvir a chuva no telhado. Observar uma janela no campo. Olhar as estrelas no céu. Já foram 20. Vamos mais 20? Então vamos lá. Um filme inesquecível. Ver fotos antigas num velho álbum. Conhecer alguém muito bacana. Comprar um pequeno presente para você. Amassar folhas secas com os sapatos. Ver o pôr do sol.
tomar sorvete de creme com chantilly, ganhar um cachorrinho, observar um arco-íris, viajar para ver quem você ama, ouvir uma anedota, uma piada muito boa e rir como fazia tempo que você não ria, fazer um castelo de areia, fazer algo que você faz muito bem e sente prazer com isto, ir dormir simplesmente, ou acordar e se espreguiçar, tirar uma foto engraçada, achar uma nota de 10 numa calça velha, isso é muito bom, não? Achar uma nota de 10 numa calça velha, contar histórias de amor, contar histórias malucas, ou simplesmente contar histórias. Ter picos de adrenalina, receber flores de alguém, ver um relâmpago, fazer bolhas de sabão, ouvir aquela música várias vezes até decorar a letra, ouvir ou ler um belo poema, escrever um belo poema também, ouvir uma boa palestra, cantar no chuveiro, ficar no chuveiro, uma noite de sexta-feira, conseguir um bom assento no cinema ou no teatro, ouvir grilos cricrilando lá fora, um copo de água fresca, fazer um piquenique, ir num casamento de alguém muito querido, sentir o cheiro da fogueira, ouvir um velho vinil ou uma fita cassete, saber que alguém está grávida, dormir numa viagem de carro e acordar sem saber onde você está. É muito bacana, né? Olhar pela janela do carro a paisagem que passa, ou simplesmente viajar, ser convidado para um café da tarde, fazer memórias, escrever um diário, comer salgados ou comer doces, cortar o cabelo, admirar a beleza de uma pessoa, colocar velas perfumadas na casa, tomar banho de banheira, encarar os seus medos, acordar e sentir aquele cheiro de café, dormir na rede, fazer algo e ver que aquele algo valeu a pena, fazer uma teoria da conspiração, querer mudar o mundo com pensamentos profundos, conversar com amigos, poder ficar em silêncio sem falar nada. Já falamos 80, agora vamos aos últimos 20. Ver vídeos durante a madrugada. Hoje não se vê mais vídeo, né? Mas ver vídeos na madrugada. Ver uma joaninha pousar na sua mão. Ver uma borboleta. Numa noite quente de calor, virar o travesseiro para o lado frio. É bom, né? Estalar o corpo, estalar os dedos, cheirar um livro novo, tirar nota máxima em algo, num concurso, numa prova, vestir ou calçar meias engraçadas, buscar alguém na estação, na rodoviária, no aeroporto, se formar em alguma coisa, passar o dia inteiro sem fazer nada, beber algo gelado em um dia quente. Esse aqui eu gosto também. Bateria do celular 100%. É bom, né? Flores na varanda, frutas na fruteira, comer queijo com goiabada, leite condensado na madrugada, ver um artista que você gosta e estar vivo. 100 motivos para você ser otimista, porque de pessimista já tem bastante no mundo, não precisa de mais nós, não é? Então, vai depender de você mudar a sua psicosfera, no seu otimismo ou no seu pessimismo. Você determina o seu ambiente espiritual. Então, tem uma questão muito engraçada entre o otimista e o pessimista. Porque o pessimista, ele fala primeiro a boa notícia, depois ele fala a má notícia. E o otimista já não. Primeiro ele pega a parte mais triste da história para finalizar com a parte mais feliz. Vou te dar alguns exemplos. O
pessimista, ele fala assim, o pessimista, filhos, falando de filhos, é uma bênção, pessimista. É uma bênção, mas dá um trabalho. Já o otimista fala, puxa, filhos, dá muito trabalho, mas é uma bênção. O pessimista, ele diz o seguinte, eu estou melhor, mas ainda está doendo. O otimista já fala, olha, está doendo, mas eu já estou melhor. O pessimista fala, puxa, esse restaurante é gostoso, mas é muito caro. O otimista já fala, puxa, é caro, mas é muito gostoso. O pessimista, finalizando, diz assim, puxa, viajar, por exemplo, para Santos, é longe, é bonito, mas é longe. Já o otimista vai dizer, olha, é longe, mas é muito bonito. Então, nós precisamos descobrir o que nós queremos, otimismo ou pessimismo, mudando essa psicosfera a que nós estamos aqui vivendo. E eu queria agradecer a todos esses momentos que passamos aqui juntos, através das redes sociais, através desse canal aqui do Allan Kardec, que é muito importante. E eu queria terminar com um pequeno poema, agradecendo a sua audiência, a sua visita a este canal. E o poeminha diz o seguinte: a razão de viver é encontrar e fazer as coisas que te façam sorrir e se soltar. Mesmo se você não tiver certeza ainda, passe para a fase da exploração e das possibilidades. Experimente o que oferece a vida, desfrutando desta viagem sem medo. Não se force a encontrar o seu porquê, hoje, amanhã ou no próximo mês, mas faça um esforço significativo na direção dos seus sonhos, um passo a cada dia. Você pode não saber para onde ir, mas tenha claro para onde não quer ir. Então, meus amigos, muito bom dia a todos, muito obrigado. Eu agradeço neste momento em que nós estamos recolhidos, em que nós estamos em pensamento. O nosso pensamento positivo é muito importante. Jesus convosco, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.